Queridos irmãos, vamos agora ao momento da exposição da palavra de Deus. Tá? Escutem a palavra de Deus. Esta palavra é verdade. Pratiquem a palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 9, está escrito: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto ou nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até aqui, oremos mais uma vez. Pai eterno, Tu és o Deus, Criador dos céus e da terra, Tu conheces todos nós que estamos aqui nesta noite. Conhece o nosso coração, o nosso pensamento e a razão pela qual nós estamos aqui. E que a razão principal seja te adorar e glorificar o Teu nome. Bondoso Deus, venha com o Teu Santo Espírito nos instruir, iluminar a nossa mente, falar conosco. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Se você estava atento a tudo que aconteceu no culto, ou está acontecendo no culto, você vai verificar que o louvor está envolvido com a mensagem. Que os momentos litúrgicos ou as leituras litúrgicas estarão também envolvidas com essa mensagem, estarão relacionadas com essa mensagem. Até orações que foram realizadas aqui nesta noite também estão relacionadas a estas mensagens, a esta mensagem. Durante a nossa caminhada aqui na terra, uma vez que nós somos forasteiros, como registrado aqui no versículo 1, pelo apóstolo Pedro, sabedores que nossa pátria não é essa, mas a pátria celestial, conscientes que nós fomos alcançados pelo eletivo amor de Deus, nós temos aqui breves momentos de felicidades, mas também de tristeza, de provações. E eu quero perguntar para vocês, no ciclo da sua vida, qual foi aquele grande momento de alegria que você teve? O que marcou a sua vida com felicidade, com alegria? Será que foi o nascimento do seu filho? Ou da sua neta? Será que foi alguma conquista acadêmica ou profissional? Aquisição de um bem ou um casamento? Alguma coisa marcou a sua vida que trouxe muita alegria. E nesse ciclo de vida há momentos que produzem esta grande alegria que marca a nossa trajetória aqui na terra. O apóstolo Pedro, que foi chamado por Jesus para ser pescador de homens, viveu grandes alegrias ao lado do nosso mestre. Ele escutou os seus ensinamentos.
Ele viu os milagres e os sinais de Jesus. Em certa ocasião, ele viu até a transfiguração e não queria sair dali de tão bom que estava. Ele viu Jesus Cristo ressurreto, que trouxe grande alegria. E viu a ascensão do nosso Senhor. E até foi capaz, mesmo por um breve momento, andar sobre as águas ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. É lógico que ele teve medo e afundou e pediu socorro. Ele fez o primeiro sermão da igreja no dia do Pentecoste. É lógico que o apóstolo Pedro, líder dos discípulos, não experimentou apenas felicidades ao lado de Jesus, mas também provações, tentações. Por 3 vezes, Pedro negou a Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Entretanto, Pedro amou o nosso Senhor Jesus Cristo a tal ponto de ser martirizado na perseguição promovida pelo imperador Nero. No ano 64, a primeira perseguição já estava sendo organizada contra os cristãos em Roma. E isso foi justamente durante o reinado do imperador Nero. Após um incêndio que consumiu Roma em 64, Nero foi acusado de incendiá-la. Segundo o historiador romano da época, Tácito, Nero, querendo se livrar da acusação, acusou quem? Os cristãos. O massacre dos seguidores de Jesus começou então. Eles foram cruelmente torturados, inclusive sendo atirados a cães, crucificados e até jogados no fogo. Alguns historiadores especulam que foi então que Pedro foi preso e martirizado, no ano 68 depois de Cristo. Jerônimo diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, porque ele dizia: não sou digno de ser crucificado da mesma forma que o meu Senhor. Pedro viu Jesus, viveu ao lado de Jesus durante 3 anos sendo discipulado e morreu, amando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa epístola de 1 Pedro foi dirigida aos cristãos que estavam sendo perseguidos por causa da fé que professavam. E esses sofrimentos, que eram provações comuns aos cristãos do primeiro século, incluíam acusações caluniosas, injúrias, bofetadas, exclusão social, violência e até ação policial contra eles. E diante desse contexto de perseguição, de provação, Pedro traz esta palavra inspirada por Deus a os irmãos que estavam dispersos. E é por essa razão que o apóstolo Pedro diz no verso 8 e 9, a quem não havendo visto, amais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa salvação, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Através desse escrito, o apóstolo Paulo levou os ouvintes a render graças a Deus e mudar o foco. Muitas vezes nós colocamos o nosso foco nas coisas terrenas, não é? Nas aflições, nas provações que enfrentamos, nas dificuldades que nós enfrentamos em vários níveis. Níveis de relacionamento, níveis profissionais, níveis acadêmicos, seja o que for.
Pedro consegue arrebatar o pensamento, a mente dos seus leitores originais e olhar para aquilo que é eterno. Olhar primeiro para a viva esperança. No verso 3 ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Começa aqui uma oração. Bendito o Deus e Pai. O judeu orava: bendito tu, ó Deus. Bendito és tu, ó Deus, que desperta os mortos. Pedro é mais pessoal. Pedro conhecia Jesus. Pedro foi alcançado pela muita misericórdia de Deus. Pedro sabia o que estava falando e viveu aquilo que ele estava falando ou orando. Bendito Deus e Pai, ele completa, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, gente, fomos alcançados pela graça de Deus. A misericórdia de Deus se renova a cada dia, a cada manhã. E Ele, com esta ação, nos regenerou, nos fez nascer de novo. E o nascimento do cristão se produz pela vontade de Deus. Foi isso que Jesus falou a Nicodemos: tem que nascer de novo. Nicodemos, que era um doutor da lei, não entendeu nada disso. Não entendeu o sentido espiritual. Pensou literalmente. E Jesus disse: tem que nascer da água e do Espírito. O novo nascimento, a regeneração, a conversão. Quando Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, é uma obra exclusiva de Deus. Essa operação espiritual só Deus é capaz de fazer. Por isso nem todo mundo crê em Deus. Por isso nem todo mundo crê nas Escrituras Sagradas. Porque é necessário esta ação de muita misericórdia de Deus em nossas vidas. O cristão é alguém que renasceu, que foi gerado por Deus para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. O apóstolo Pedro, com essas palavras inspiradas, nos tira do campo terreno e nos leva a pensar naquilo que é eterno. Em Efésios 2, capítulo 12, o apóstolo Paulo descreve o mundo pagão como um mundo sem esperança. E em 1 Coríntios 15, verso 19, o mesmo apóstolo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Pedro nos arrebata com essas palavras da questão terrena e nos eleva, nos faz pensar naquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós nos identificamos com Jesus Cristo, que venceu a morte. Portanto, a morte para nós perdeu a sua eficácia, porque nós ressuscitaremos. Esta é a promessa do nosso Senhor. Esta é a nossa viva esperança. Mas não só isso. Além da viva esperança, há também uma herança reservada para você. Já imaginou? Que coisa maravilhosa. Verso 4 diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Herança aqui no grego significa uma propriedade recebida.
mas aqui está se referindo à bem-aventurança eterna. Geralmente, quando nós pensamos em herança, você pensa em algo material, né? Sua mente volta para a terra. Uma herança de um pai, de uma mãe, né? Um bem material, sei lá. Geralmente é assim. Um bem material deixado por alguém. Um testamento. Entretanto, Pedro nos leva a pensar ou considerar em uma herança que não é deste mundo. Se nós considerarmos o Antigo Testamento, qual era a herança daquele povo? Uma terra prometida. Uma terra que manava leite e mel. A Canaã. A Canaã que foi por diversas vezes motivo de impureza por adoração a falsos deuses, por causa da idolatria. Uma terra prometida que foi invadida por impérios. O reino do norte caiu em 722 a.C. E depois, sob o império assírio, depois veio o império babilônico e levou o reino do sul, Judá, em 586 a.C. Neemias, quando recebeu notícias de como estava o seu povo, como estava a desolação de Jerusalém, os muros caídos, ele chorou. Esta herança era apenas uma figura, uma comparação imperfeita daquilo que Deus preparou para a gente. Lemos aqui na liturgia os novos céus e a nova terra. E esta herança, esta bem-aventurança, ela tem características eternas, totalmente diferente da Jerusalém terrena, que foi invadida, saqueada, destruída. Essa herança, ela é incorruptível, ela é imperecível, ela é sem mácula, ela é pura e ela é imarcessível, ou seja, ela não murcha. Em qualquer lugar do mundo, uma flor murcha, ela perde o seu vigor. Mas esta herança, que está reservada para você, para aquele que crer, ela é incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, tem valores eternos. A herança do seguidor de Cristo, o pleno gozo, a alegria extrema está em Deus, está reservada para nós. Interessante é que o salmista coloca isso de outra maneira. Ele diz no Salmo 16, verso 5, o salmista havia dito: o Senhor é a minha porção, é a minha parte, é a parte da minha herança. Deus é a sua porção para sempre. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele, diz o profeta. Lamentações 3, 24. O bem maior que nós podemos ter na vida é o próprio Deus. Que possamos dizer, como o salmista: a minha porção é o Senhor. Ele é a minha herança. E isto é o pacto, isto é a aliança que Deus fez. Ele diz: eu serei o seu Deus. E vocês serão o meu povo, meus filhos
e minhas filhas. Além dessa viva esperança, além desta herança com valores eternos, nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Uma salvação que vai ser manifestada no último tempo. Em nossa peregrinação, nós somos guardados pelo poder de Deus. Isso é impressionante. É lógico que isso não tira os momentos de provações, nem de aflição. Quantos de nós aqui temos histórias para contar das aflições que estamos vivendo hoje? Mas também dos livramentos que Deus nos deu no passado. E eu vou te dizer para você, tem livramentos que a gente nem sabe. Tem livramento que a gente nem sabe, Deus está agindo. Você é guardado pelo poder de Deus. A palavra que Pedro usa no grego é um termo militar. O significado é guardar, proteger, através de uma guarda militar. Ou seja, guarnecer. Significa dizer que a nossa vida está guarnecida em Deus, ou por Deus. Não é que Deus nos salve da aflição, do sofrimento. Mas a cada dia Ele nos capacita a enfrentar as dificuldades que temos. E essa salvação foi preparada por Deus desde os tempos eternos e vai se revelar no último tempo. E esta salvação está relacionada à libertação de perigos, de enfermidades, da condenação de Deus, principalmente, e do poder do pecado. Exatamente, na última hora, no último minuto, no último segundo, determinado por Deus, este tempo e este mundo chegará ao fim. E é justamente nesse último tempo, num piscar e abrir de olhos, todos nós seremos transformados e estaremos nos alegrando agora de uma maneira plena com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo disse em João 6:39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca. De todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ainda o verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pedro nos alerta, através dessa epístola, a termos uma perseverança alegre. Nos próximos versículos, o apóstolo Pedro chega à real situação em que se acham os seus leitores originais, que estavam encarando a ameaça de perseguição. E ele diz no versos 6 e 7, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Essa palavra várias aqui no grego é a mesma utilizada em 1 Pedro 4:10, que fala da multiforme graça de Deus. Várias provações. Breve tempo. Nossas provações não duram toda a nossa vida. Às vezes alguém está passando aqui alguma provação. Eu não sei, mas Deus sabe. Alguma dificuldade, alguma aflição, algum problema de relacionamento, alguma enfermidade.
Eu não sei, mas Deus sabe. O que eu sei é que isso é por um breve tempo. Quando um atleta, ele é exigido um treinamento intenso, não é para desanimá-lo, mas é para aperfeiçoá-lo. É para ele alcançar o alvo. É para ele atingir a meta. É para ele fortalecer-se. As provações servem para a gente assim. Não para você desanimar, mas para você ficar mais forte. Para você ficar mais experimentado. Para você confiar mais e mais em Deus. E depositar totalmente a sua confiança naquele que criou tudo que existe. No Deus Todo-Poderoso. E a nossa fé, ela é provada como ouro pelo fogo, onde ele é purificado. Mas o texto diz que ela é a mais preciosa do que o ouro que é perecível, mesmo apurado pelo fogo. Eis aqui o que nós temos, um dom de Deus, a fé, que nos leva a crer nas promessas e confiar em Deus em meio às provações. E há 3 razões pelas quais nós podemos suportar as provações. Primeiro, porque nós depositamos a nossa confiança em Deus. Essa é uma das razões, porque nós conseguimos enfrentar as provações. A segunda é que nós poderemos suportar qualquer coisa que sobrevenha se lembramos que todo contratempo é uma prova e também dura pouco tempo. E terceiro, nós enfrentamos as provações, suportando, entendendo que nós receberemos louvor, glória e honra no final. Isso me faz lembrar da parábola que Jesus contou dos talentos. E no final, ele dizia para os seus servos fiéis: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. Desfrute da bem-aventurança eterna. E por isso, nós podemos resistir a breves períodos de provação, confiando que nós somos guardados pelo poder de Deus. Confiando, através da fé, que no último tempo, na última hora, no último minuto, no último segundo, quando todas as coisas aqui deixarem de existir, nós seremos transformados, estaremos desfrutando da bem-aventurança. E assim, por último, nós terminamos citando esses versos 8 e 9. A quem não havendo visto a mais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que interessante. O apóstolo Pedro viu Jesus. O apóstolo Pedro tocou em Jesus. Comeu com Jesus, conforme o texto que nós colocamos ali na liturgia. Ele viu e creu. E para Tomé ele disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram.
Essa mensagem que foi anunciada pelos profetas antes do nascimento de Jesus Cristo. E todos aqueles que ouviram, creram e amaram. Aqueles que viveram no tempo de Jesus como os discípulos e apóstolos, viram e creram. E nós, há 2000 anos depois, vimos com os olhos da fé. E cremos. E amamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pedro nos exorta a nos alegrarmos, não com as coisas desse mundo, não. Você pode até se alegrar, mas a sua confiança, a sua verdadeira alegria, a sua porção está em Deus. Por isso ele nos chama a estarmos alegres de um modo indizível, extremamente alegre. Se você conseguiu compreender, nós temos uma viva esperança. Acreditamos na ressurreição. Temos uma herança preparada por Deus. A bem-aventurança, a salvação plena. E somos guardados pelo poder de Deus para a plenitude desta salvação que vai ser revelada no último tempo. E pela própria fé que nos foi concedida, nós podemos crer e amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, como eu tenho frisado aqui nesta mensagem, seja o que for que você está enfrentando, a provação, a aflição, a doença, primeiro, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Segundo, tire seu foco, seu olhar das coisas terrenas e olhe para as coisas celestiais, porque são eternas. O valor é incalculável. Deposite sua confiança num Deus Todo-Poderoso. Amém?